Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Festa à Palestra, o nosso podcast da 59 mil. E como nem só de festa vive 59, hoje nós temos uma estreia super importante. O As Quartas Militamos, a nossa pauta semanal sobre diversidade e representatividade, chegou com tudo em forma de podcast. Nessa primeira edição, no novo formato, nós vamos falar sobre religiões de matriz afro-brasileira e tudo que nós precisamos saber sobre esse assunto. E aí, vamos militar? As Quartas Militamos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do As Quartas Militamos, projeto realizado pela 59 mil, empresa júnior de publicidade e propaganda da UFRN. Eu sou o Mauro, estudante de publicidade e 59er. Vou mediar esse momento de muita construção sobre as tradições que envolvem as religiões de matriz afro-brasileira ou afro-ameríndia. E para tocar essa pauta, convidamos a Carol Alves, filha de Ossain, candomblessista, educadora popular, brincante na nação Zamberacatu, graduada em Serviço Social pelo UFRN. Atualmente está cursando mestrado em Ciências Sociais na UFRN. Faz parte do grupo de pesquisa e estudos culturas populares na UFRN. Vem estudando questões que envolvem as relações raciais no contexto da diáspora, com ênfase na vida das mulheres negras e religiosidade afro-brasileira. Tem como campo a manifestação da cultura popular. É com você agora, Carol. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Carol de Alçan. Satisfação estar aqui com vocês hoje para essa troca, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as religiões de matriz afro-brasileira. Certo, para começar esse momento, nada melhor do que a gente saber um pouquinho de como você chegou a praticar o candomblé. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa trajetória e tudo mais. Então, eu sou natural da região do Seridó, né, da cidade de Caicó. E na minha vida sempre tive muita ligação com as rezadeiras e benzedeiras, né? Minha mãe sempre me levou a fazer cura em rezadeira, em benzedeira. É uma prática que é muito comum na sabedoria popular e nas regiões mais do sertão. Antigos, eles valorizam muito esse conhecimento e essa prática de cura. E minha mãe sempre me levava para o terreiro, mãe sempre me levava para a rezadeira, né? Uma rezadeira que na minha cidade, Caicó, ela era conhecida como Maria de Crispim, uma mestra, uma grande referência na minha trajetória de vida. Dona Maria de Crispim, ali que rezava ali no bairro da Paraíba. Quem é de Caicó conhece. Ela já é falecida, faleceu em 2014, mas durante toda a minha vida eu sempre ia muito para Dona Maria de Crispim. Aí vim morar em Natal. Nesse caminho, em 2014, eu acabei entrando em São Zamberacatu, que é a primeira nação de maracatu da cidade de Natal, a primeira na maracatu do Rio Grande do Norte. Aí, ser uma nação de maracatu, ligação estreita com as religiões de matriz afro-brasileira, especialmente o candomblé. Aí, fazendo parte da nação Zamberacatu, eu pude conhecer um pouco mais sobre os orixás, né? Aí eu já inicio minha fala falando um pouco sobre isso, né? A nação Zamberacatu é uma nação que tem como orixá patrono o orixá Ogum. É uma manifestação cultural de origem afro-brasileira e atua um orixá que leva a mensagem à rua, né? De todos os orixás. Nós temos como um fundamento o orixá Ogum, que é o Senhor dos Caminhos. Então foi através de um maracatu que eu conheci o candomblé. E hoje eu sou iniciada, estou no candomblé há 6 anos. E sou iniciada para o orixá Ossain, o orixá das folhas. Faço parte de um terreiro lá em Macaíba, que é o Ilê Axé Afincá, Terreiro da Prata. Sou filha do Terreiro da Prata. Depois que entrei no maracatu, que foi um maracatu que foi criado para cultuar e para valorizar a vida do povo negro, a ancestralidade negra aqui em terras potiguares, que a gente sabe que tem um grande
contexto histórico de apagamento da população negra e indígena. Então, o maracatu surge lá em 2012, a união de forças de Mestre Kleber, a Rainha Iracema de Iemanjá, a Nega Marília. Então, união de forças de pessoas negras pensando a valorização do povo negro e o culto aos orixás, a levar essa mensagem dos orixás para a rua, né? Então, o meu contato com o candomblé, ele vem a partir desse lugar. Manifestação cultural popular, São Zomeracatu. Certinho, muito bacana, né? Saber essa trajetória que mostra muito, né, da formação da pessoa também, a religião, a dedicação, é muito interessante. E para começar o momento, eu gostaria também de introduzir o tema que eu acho que é a base de onde muitas pessoas criam o preconceito, que é a falta de conhecimento. Muitas pessoas não buscam, né, saber o que é e tudo mais. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que são, né, essas religiões tão presentes nas nossas raízes, nosso sangue. Então, as religiões de matriz afro-brasileira, acho que que são mais conhecidas são três, né? O candomblé, a jurema e a umbanda. São três cultos diferentes, mas que trazem consigo uma ancestralidade negra muito forte. E aí, para a gente tentar entender um pouco mais, de maneira mais didática, eu vou falar, eu sou candomblécista, iniciada no candomblé, então eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso, também faço parte da jurema. Sobre a umbanda eu não sei tanto, mas vamos aqui tentar fazer elementos principais para a gente entender que existe uma diferença, né? Então, iniciando, o candomblé é o culto aos ancestrais negros, né? É uma tradição de matriz africana, significa que seus deuses são de origem africana. São deuses negros, os candomblé, os orixás são deuses negros, e isso é muito, parece um pouco óbvio falar isso, mas às vezes o apagamento histórico nos distancia do entendimento de que os deuses africanos são deuses negros, né? Então são os orixás, o culto a ancestrais negros aqui no Brasil de candomblé tem uma diversidade muito grande. A gente precisaria dialogar sobre o processo de escravização, a vinda dos povos africanos para o Brasil. Mas de uma forma mais geral, o candomblé ele vem para o Brasil, né, através dos negros que foram escravizados. Existem diferentes nações de candomblé no Brasil, o que mostra essa diversidade dos povos africanos que vieram para cá, né? Existem pelo menos 5 nações diferentes que têm seus idiomas, têm o seu culto, têm os seus fundamentos, a sua culinária, os seus cânticos. Para nós que somos candomblécistas, nós aprendemos a partir da tradição oral. O conhecimento ele é passado através da oralidade, um ensinando para o outro. Os mais velhos são extremamente importantes nessa caminhada. O respeito ao mais velho é algo fundamental para a permanência e a existência do candomblé, assim como para a permanência das religiões de matriz afro-brasileira. O candomblé em si é uma tradição oral e matriarcal, tem na concepção da mulher, do matriarcado, como um elemento central dentro de toda a narrativa do candomblé e da prática. Como eu já disse, o respeito aos mais velhos é o que faz o caminho seguir, né? O candomblé funciona, uma dinâmica de um terreiro funciona como uma casa, onde a gente tem que cozinhar, passar, lavar, cuidar daquele ambiente, para que aquele ambiente seja um ambiente propício para a nossa existência e permanência. E os deuses do candomblé, que são os orixás, aqui no Brasil são cultuados 16 orixás e suas qualidades, né, e ramificações. Pagou licença para estar falando, né, porque no candomblé tudo existe uma hierarquia, né. E tudo que eu estou passando aqui, compartilhando com vocês de conhecimento, eu recebi através da vivência no candomblé, né, através da escuta, o baixar a cabeça, do olhar para dentro de mim, do ouvir, aprender através do silêncio, né? Aí os orixás que nós temos,
muitas pessoas conhecem, né? Tem os mais conhecidos, como Iemanjá, que é muito conhecida no Brasil, né? É um orixá muito popular, Oxalá, Oxum. Mas existe todo um xirem, existe uma gira, existe uma ordem, que começa lá com o Exu e acaba com Oxalá. Aí é muito assunto para a gente conversar, né? Tentando ser um pouco mais sucinta, é isso. Os orixás, eles são forças da natureza, onde cada orixá representa uma ou mais forças da natureza. Como Oxum é a deusa das águas doces, Iemanjá, a rainha do mar, Yansan, a senhora dos ventos, Ogum, o senhor da guerra, de abrir os caminhos, Exu, o orixá do caminho, aquele que vai na frente, o orixá que, primeiro orixá de todos, aquele que fez a ponte entre o Orum e o Aiê. O Orum é o céu, o Aiê é a terra. Oxóssi, o deus da fartura, da caça. Ossain, que é o orixá das folhas, das curas medicinais. Omolu, é o orixá das pestes, aquele que leva a doença. Então, é uma infinidade de mitologia e itãs, de histórias que dão significados aos orixás, a vivência dos orixás aqui na Terra e com os seus filhos, e essa relação da natureza, elementos da natureza com uma prática cotidiana, né? Aí, ser de candomblé é uma coisa que quem é par, quem faz parte, quem no seu dia a dia essa religião como um fundamento, vivenciar isso cotidianamente, né? Gente que é candomblessista, os nossos passos, eles são guiados essas percepções dos deuses através da natureza, na nossa vida, né? É uma relação muito próxima. E falei um tanto sobre o candomblé, né? Teria uma infinidade de coisas para falar. E aí, para tentar abarcar as outras questões, nós temos também a Jurema Sagrada, que é um culto, uma tradição muito antiga, e ela é muito forte aqui na região Nordeste. Jurema Sagrada, ela tem uma origem indígena e negra também, mas especialmente indígena. E tem a árvore da Jurema como um lugar sagrado onde moram os encantados, né? A ciência dos encantados. A Jurema, ela é uma árvore, mas ela também se transforma numa bebida, onde vai utilizada no ritual. Só que a Jurema, ela é uma ciência. É uma infinidade muito grande. É interessante perceber que nas tradições afro-brasileiras sempre tem muita história. Muitos segredos, muitos fundamentos, muita coisa que é passada de geração por geração através da oralidade. A Jurema Sagrada talvez seja uma crença, uma religião, uma sabedoria popular que está muito próxima da gente, mais próxima do que a gente imagina, especialmente para a gente que é aqui do Nordeste, né? Existem algumas tradições, como a tradição do Acais, e aí diz que tem 7 cidades de Jurema, que é aqui que vem desde o Maranhão, passando pelo Piauí, são várias cidades, Paraíba e Rio Grande do Norte. E lembrando que um podcast não abarca a totalidade, é muita coisa, e eu sou muito nova, apesar de ter uma vivência, sou muito nova sobre isso, mas para a gente ter uma noção que a Jurema é uma religião que cultua os deuses, na verdade não são deuses, são chamadas as entidades, né? São espíritos, são espiritualidades de mata, ancestrais indígenas, ancestrais negros, que são muito conhecidos como Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, Mestres, Ciganos, Boiadeiros, né? São entidades que são espíritos de pessoas que viveram em terra e que tiveram sua passagem aqui, sua vivência, e aí eles fazem a passagem deles para o mundo da espiritualidade e retornam
cá para cuidar, para fazer curas, para orientar os seus adeptos, né? A Jurema é uma tradição nordestina e tem o culto as entidades da mata, as entidades, os preto velhos, os caboclos e os mestres, e está muito ligado também à questão do sertão, da vida no sertão, da simplicidade das coisas, da vida do homem do campo, da mulher do campo, da sabedoria popular. A sabedoria popular é muito forte. Né? Aí tem a Umbanda, que é uma religião, que ela é um pouco mais recente. A gente falou de Candomblé. Candomblé é uma tradição que veio de África. O culto aos orixás é uma tradição que veio de África, mas que aqui no Brasil se convencionou chamar de Candomblé, porque o Candomblé brasileiro não existe em África. Diferente, porque tudo que vem para o Brasil se transforma, né, na nossa identidade aqui. Em África não existe Candomblé, existe o culto aos orixás, né? No continente africano existe o culto aos orixás, que no Brasil nós temos o culto aos orixás, que se denomina de Candomblé, e que aí a gente passaria muitas horas dialogando sobre isso. Jurema é uma religião mais nordestina, que é esse culto às entidades, né, os caboclos, os mestres, as entidades que estão ligadas à mata, tem essa ligação com a árvore, né, e a Jurema é tida como uma ciência, né, é uma ciência, uma sabedoria que a gente não sabe muito bem onde vem, né? Elas vêm dos encantados, é uma magia muito grande, né? E a Umbanda é uma religião que vem ela é mais recente e ela nasce no sul do país. Há pesquisadores que dizem que a Umbanda ajudou a Jurema a permanecer, o culto da Jurema Sagrada a permanecer. Porque a gente está falando de cultos que são perseguidos historicamente. O Candomblé, a Jurema e a Umbanda. Os cultos afro-brasileiros, eles são perseguidos desde muitos anos, desde a colonização. Então, a Jurema, que é uma ciência onde se cultua os ancestrais indígenas, negros, eles têm um culto também que está relacionado com o balançar do maracá, o tambor. Isso a gente sempre escuta muito falar, né, de maneira pejorativa, está associado à macumba, ao catimbó. Então, existem perseguições, né? Perseguições e perseguições durante toda essa trajetória. A gente, quando conhece as religiões de matriz afro-brasileira, a gente identifica que é crenças lindas, que tem um culto que é digno de respeito, de uma sabedoria, de uma ciência muito grande. Mas a gente não imagina o quanto de resistência é necessária, de luta, para que essas religiões cheguem até nós hoje, né? Em 2020. Então, a Umbanda, ela surge lá na década de 40, mais ou menos, um governo de Getúlio Vargas, onde a Umbanda, ela é uma religião onde ela sincretiza elementos do Candomblé, porque eles fazem culto aos orixás, também sincretizam com as entidades da Jurema, com caboclos, mestres, boiadeiros, e também trazem elementos do catolicismo, né? Acreditam em Jesus, em Maria, também trazem elementos do espiritismo, o espiritismo kardecista, né? Existe uma história aí da Umbanda que a gente vê, os historiadores, eles fazem sobre isso, né? Fazem reflexões sobre a Umbanda como uma tradição, uma religião que foi pensada como se fosse a religião genuinamente brasileira, porque ela carregaria os elementos dos povos que compõem o Brasil, né? O catolicismo do branco, a Jurema, o culto às entidades dos indígenas, e os orixás, que vêm do culto negro. Então, existem uma série de historiadores que colocam como a criação dessa religião como algo que fosse genuinamente brasileiro, né? Eu tenho as minhas percepções sobre isso, eu trago aqui um fato mais histórico, né? Como não sou da religião, conheço muito, mas só para a gente tentar diferenciar, né?
Candomblé é um culto aos ancestrais negros vindos de África, os orixás. Jurema é um culto às entidades da Jurema Sagrada, tendo uma árvore, a Jurema, como fundamento da ciência, traz muito da sabedoria popular, da humildade do ser do sertão. É uma religião que está muito ligada aos indígenas e aos povos nordestinos. E a Umbanda, que é uma religião mais recente, que faz um sincretismo entre o culto aos orixás, culto às entidades e o catolicismo brasileiro. É muito interessante, né, tipo, saber essa diversidade de culturas da matriz africana, porque muitas pessoas, eu até antigamente era um desses que associava religião africana a um só eixo, mas na realidade é um eixo enorme, né, uma variedade tremenda de crenças, como você fala, né, tem muito o sincretismo dentro, né, tem essa mutação também e tudo mais, acontece a unção, né, como você falou, da Umbanda, das crenças católicas, com as crenças indígenas, as crenças de África e tudo mais. E um ponto que eu queria levantar agora é porque, como nós sabemos, historicamente, né, não é de hoje, que essas crenças são perseguidas, né, que possuem restrições, possuem mal olhado, as pessoas olham com julgamento, né, e muitas dessas do que envolve esse universo, né, dessas tradições, são tidos como termos pejorativos. E muito o intuito desse podcast é desmistificar, né? Aí seria interessante agora trazer a desmistificação, o porquê que as pessoas sempre associam termos do universo de religiões de matriz africana a termos pejorativos. Como a macumba e o catimbó, né? Aí e macumba e catimbó a gente aprende desde criança que são coisas relacionadas a uma esfera demoníaca, negativada. Quando a gente é criança que vai fazer piada, que bate em qualquer coisa, o menino já olha e já diz, isso é macumba. Desde macumba, como se fosse sempre associado a algo ruim, né? Que traz mal para a vida das pessoas, né? E aí é interessante pensar sobre isso, porque são heranças, né? Heranças da colonização. Por que as religiões afro-brasileiras elas não são respeitadas, né? Porque quando a gente fala a religião afro-brasileira, todo um estigma por cima. Diz, isso é macumba. Por que a gente, quando vê um tambor, a gente olha e diz, isso é macumba? A gente diz, isso é catimbó. Isso está associado a uma herança histórica da colonização, né? Onde tudo que vem do negro, indígena, é associado a coisas ruins, né? Isso vem desde lá da escravização. Desde quando as pessoas brancas, os colonizadores, chegaram em África e observaram aquele povo como sendo povo inferior, né? Julgando o europeu como um civilizado, e aí os negros e os indígenas, ao chegar aqui no Brasil, os nativos, os povos originários, como pessoas não civilizadas, e aí a gente já sabe toda a história, a gente está cansado ou não, né? Porque parece cada vez mais que é necessário a gente estar pontuando essas questões na sociedade, que infelizmente se criou uma concepção de que tudo que vem do negro é ruim. E aí nessa herança, a macumba, nessa herança colonizadora, a macumba é transformada num termo pejorativo para associar tudo aquilo que vem negro como ruim, né? E aí quando você vê uma criança batendo, diz, isso é macumba, menina, deixa de macumba, ou então quem já ouviu falar assim, deixa de Xangô. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? As pessoas mais antigas, a minha mãe sempre fala isso, deixa de Xangô. Xangô é o nome de um orixá, né? Mas deixar de Xangô é o quê? Deixar de bater, de batucar, porque o culto afro-brasileiro, seja a Jurema, o Candomblé e a Umbanda, são cultos que são feitos através do toque de tambor, né? Os orixás entendem, os orixás vêm à terra dançar.
Os orixás é através do toque do tambor que a gente se comunica com os nossos ancestrais. É através de um maracá que a gente se comunica com os nossos ancestrais na Jurema. E aí é interessante que a falta de conhecimento ela transforma a gente em ignorante, né? Transforma os seres humanos em ignorantes. Porque macumba nada mais é do que um instrumento percussivo africano. Existem pessoas mais velhas que dizem que macumba também é uma árvore. Não tem essa informação com precisão. Mas macumba a gente sabe, a gente conhece que macumba é um instrumento parecido um pouco com reco-reco. Não sei bem qual que seria mais próximo, mas é uma espécie de tambor, é um instrumento percussivo, macumba. E aí a gente... a visão colonizadora, a visão racista, preconceituosa, que associa tudo que é do negro a algo ruim, transforma a macumba, que é um instrumento, num termo pejorativo para apontar para as pessoas, para apontar que aqueles cultos, que aquelas manifestações são algo negativo. São coisas ruins, que faz trabalho, que trabalha para o mal. E isso nada mais é do que falta de conhecimento, né, de empatia, de respeito mesmo pela diversidade. E aí também tem um outro termo que quem é nordestino, que aqui tem mais das classes populares, talvez já tenha ouvido falar, não sei. É um termo que eu escutava muito quando eu era criança, principalmente no interior, que é o catimbó. O catimbó, que eu acho essa palavra lindíssima, né? O catimbó é muito associado às religiões a Jurema, né? A macumba é muito associada ao bater o tambor do candomblé, é os orixás, aquilo ali é macumba, é de orixá, não sabe nem o que é orixá, mas já julga. O catimbó é uma coisa muito ouvida falar como um pejorativo mais associado a Jurema, né? Porque catimbó também chama, a Jurema chama de catimbó, associada à fumaça, a fazer a fumaça. Às vezes, as entidades da Jurema, quando elas vêm, né, eles fumam cachimbo, eles fazem cura através da fumaça, defuma, passa folha, e aí a Jurema e a Umbanda também é muito conhecido também como catimbó. É interessante pensar sobre esses termos, né, sobre o termo macumba e o termo catimbó, que são termos que foram socialmente colocados para designar as religiões de matriz afro-brasileira, são colocados de uma maneira pejorativa, mas também perceber que nós, que somos praticantes da religião, nós estamos transformando essas concepções com o passar dos anos, né? E aí vem muito da nossa transformação, o que o outro pensa sobre nós, né? Hoje em dia, num momento num busca de nossa afirmação e de sim nos denominarmos como candomblecistas, umbandistas, juremeiros. Quando uma pessoa chega para a gente dizer você é macumbeiro, a gente não nega, a gente transforma o termo. Nós somos macumbeiros, sim. Qual é o problema de ser macumbeiro? Porque, na verdade, o problema não está em nós, que somos praticantes da religião, da tradição. O problema está no outro, que não busca se desconstruir para entender que a diversidade é muito grande. A diversidade de crenças, de religiões, a diversidade de pessoas. A diversidade é a única coisa que faz com que a Terra se movimente. Porque se a gente fosse tudo igual, a gente não estava mais aqui. Porque a diversidade é o que faz a gente se juntar, né? O que faz a gente ser especial nessa diferença é a diversidade. Então, hoje em dia existe um movimento para significar o termo macumba, o termo catimbó, e sim, a gente se afirmar assim, somos macumbeiros, sim, com muito orgulho, com muito amor, com a proteção dos orixás, né? A proteção das entidades da Jurema. É isso, eu acho que parte da gente querer se desconstruir, né? Entender que as coisas, elas têm muito mais significado do que aquilo que foi ensinado pra gente, né? A gente precisa buscar se informar. É muito o que você falou anteriormente, né? Que a busca é a busca de tentar conseguir exercer, né, o seu direito de exercer uma religião.
mesmo após diversos ataques, mesmo após diversas perseguições, né, sendo policial, até mesmo a população, por conta do preconceito. E eu gostaria de saber como é que mesmo após diversos atentados, vocês conseguem, né, manter viva essa tradição, conseguir passar, né, para os futuros. Como é que se deu? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes para quem busca conhecer um pouco sobre as religiões de matriz afro-brasileira. Eu falo muito do meu lugar candomblé, que é a religião, é a tradição que eu pratico, né? Vivencio. Tem as ebomes do Gantuá, né, de um dos terreiros mais antigos do candomblé do Brasil, né, o Gantuá, o terreiro da famosa Yalorixá, já falecido Maninimi, terreiro de Nação Queto. Eles dizem assim: nossos passos vêm de longe. Para uma tradição permanecer, precisa muitas transformações. A gente imagina que uma tradição ela é algo fixa e imutável. Isso não é verdade. A tradição ela passa por transformações, mas existem elementos que são fixos, como a fé, a crença, costumes. Com o tempo as coisas vão se adaptando. Por que eu estou falando isso? Porque para o candomblé chegar hoje, aqui em 2020, e a gente está falando na rádio, no podcast, no Facebook, no Instagram, sobre candomblé, muito sangue foi derramado. Muitos dos nossos morreram. Muitos ancestrais meus mortos. Né? O sequestro dos povos negros não foi uma coisa suave. A gente sabe que não foi suave, a gente carrega uma ancestralidade muito forte. Uma história muito difícil. Muitos dos nossos antepassados sofreram de uma forma que a gente nem imagina. Muito respeito aos nossos ancestrais. E aí, é fundamental pensar que para a permanência do candomblé, para a permanência dos cultos afro-brasileiros, a gente pensar nas mulheres, né? Nas grandes mães, nas grandes Yalorixás, nas grandes mães de santos, nas grandes rezadeiras, nas grandes benzedeiras. Quem não já ouviu falar sobre sobre o sincretismo, né? Sobre fazer relação de Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá, Santa Bárbara com Iansã, São Benedito com Ossan, São Jorge Guerreiro com Ogum, e por aí vai, né? Essa associação de santos católicos com orixás, ela vem busca pela permanência da nossa religião, para que os saberes do candomblé não deixassem de existir. O sincretismo ele foi necessário durante um tempo para que o candomblé existisse. Justamente por isso que a gente já conversou aqui sobre as perseguições policiais, né? Porque com o fim da escravidão, e antes mesmo disso, e até hoje, existe muita perseguição. É como se a gente estivesse sempre tendo que voltar para a mesma tecla de dizer somos perseguidos porque as nossas crenças e valores vêm de povos que são perseguidos e demonizados, que são os povos negros. Então, a religião de matriz afro-brasileira ela é perseguida porque ela é associada ao povo negro. E é de lá mesmo que vem. E a gente sabe, e a gente luta para que a nossa existência, a nossa permanência seja algo cada vez melhor, mas não é fácil. Essa resistência, desde o período colonial, antes, as lorixás, elas cultuavam os seus orixás em cima, contam os antigos, né? Contam os antigos que tem a banquinha do santo e o oratório que as nossas mães, nossas avós têm em casa, né? Em cima tinha as imagens, as figuras dos santos católicos, e embaixo tinha o culto aos orixás, os otás. Para nós, são aquilo que representa os nossos orixás, os assentamentos, os otás, né? Ficavam embaixo naquela mesinha ali, sincretizada. Então, quando os senhores vinham, eles viam as nossas ancestrais, as ebomes, as mais velhas, as mães de santo, rezando, pensavam que elas estavam rezando
para um santo católico. Então, na verdade, elas estavam fazendo suas oferendas a deuses, aos orixás, né, os deuses africanos. Aí é interessante que aos santos católicos, ao sincretismo, a gente é uma coisa que foi necessária para que o candomblé permanecesse, a tradição permanecesse durante determinado tempo, para que camuflar um pouco mais a perseguição policial e o fechamento de terreiro pela polícia, para tentar fazer com que a gente conseguisse cultuar os nossos orixás. Aí tem uma outra, nesse processo de permanência e resistência das tradições afro-brasileiras, um papel muito importante das irmandades. As irmandades negras, né? E a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, as Irmandades dos Negros do Rosário. E lá na Bahia, por exemplo, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a gente tem a Irmandade da Boa Morte, né? Essas irmandades eram feitas por mulheres negras, senhoras negras, muitas delas com ligações diretas, descendência direta de africanos, né? Muitas delas africanas também, que lutavam para a permanência da sua crença. Então, as irmandades, como a Irmandade da Boa Morte, foi muito importante para que o candomblé permanecesse, para que o culto dos orixás permanecesse, mas ainda para a libertação do povo negro durante esse processo de escravização. Muitas dessas irmandades, a Irmandade da Boa Morte especialmente, essas mulheres trabalhavam, vendiam seus quitutes, faziam seus acarajés, montavam seus tabuleiros, faziam seus artesanatos, vendiam para juntar dinheiro para comprar a liberdade dos seus, né? Aí as irmandades, elas contribuíram muito para a libertação dos povos negros, também para a permanência do culto aos orixás. Por exemplo, essa Irmandade da Boa Morte, que ela é cultuada lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é uma Irmandade da Boa Morte. Eles cultuam Nossa Senhora da Boa Morte. E a gente seria Nossa Senhora, Senhora da Boa Morte seria Nanã, orixá Nanã. E eles têm todo um culto, é uma festa lindíssima que acontece no mês de agosto, lá em Cachoeira. Isso para a gente trazer um pouco, pensar que as manifestações culturais populares, elas contribuíram também fortemente para a permanência, para a resistência dos cultos afro-brasileiros. E a gente, além do sincretismo religioso, as manifestações, elas permanecem muito, como, por exemplo, os maracatus nação, que é muito forte na região do Pernambuco. Se você for estudar as manifestações populares, como o maracatu, o samba de roda, samba de pareia, o cumbi, são manifestações culturais populares que, dentro do seu íntimo, tem sempre associação com o culto a algum, seja orixá, seja entidade, tem uma associação com os cultos afro-brasileiros. Então, as manifestações culturais populares, elas ajudaram muito nesse processo de resistência. Mas eu acho que o mais importante para a gente entender mesmo como é que essa religião, essas tradições permanecem, é através da luta, da doação dessas mulheres antigas, dessas grandes mães, dessas grandes ialorixás, lutarem para que essa tradição não morresse. E aí, em um determinado momento, foi muito importante o sincretismo religioso, só que trazendo para os dias atuais, hoje a gente, candomblecista, algumas casas, algumas ialorixás mais antigas, como uma já falecida Mãe Estela de Oxóssi, uma ialorixá muito conhecida na Bahia, ela reivindicava que hoje o povo de terreiro não precisa mais se apoiar no sincretismo religioso. O que nós precisamos é, como eu já disse num outro momento, a nossa tradição, ela existe e ela precisa ser respeitada pelo que ela é, né? As pessoas precisam ter reconhecimento, acreditar em orixá, acreditar em entidades das juremas, faz parte da crença individual de cada um e que precisa ser respeitada. Então, hoje o movimento do povo de terreiro é buscar afirmar pelo aquilo que nós somos, né? Nós somos candomblecistas, umbandistas, juremeiros e cultuamos orixás e entidades. Agora, uma pergunta que eu tenho
que é como é que nós, pessoas que não protestam, né, essas religiões, como é que nós podemos facilitar o culto em liberdade? Como é que a gente pode fazer que esse movimento cresça ainda mais? Como é que vocês podem contribuir à luta, né? Eu acho que é se informando, né? Minimamente, tá construindo espaços como esse, ouvindo também, ouvindo as pessoas mais velhas, buscando se desconstruir. Eu acho que segue os passos e pensar uma sociedade antirracista. Segue os passos de entender a diversidade, de respeitar, de ter conhecimento sobre a história colonizadora do nosso país, a história genocida do nosso país, porque se não houvesse todo esse contexto de uma superioridade de uma raça, no caso a raça branca, sobre as demais raças, seria outra história, conflitos da humanidade, né? E aqui no Brasil é um país extremamente marcado pelo racismo. O candomblé, a jurema, a umbanda, eles não sofrem o que sofrem. A intolerância religiosa não é simplesmente um preconceito, né? O racismo é uma discriminação racial. Eu acho que é importante a gente pensar que o racismo é algo que corta a nossa carne. É uma marca que não é como um preconceito, né? Um preconceito é algo que um conceito preconcebido, é algo que você vai lá e se informa e busca mudar a concepção sobre aquilo. O racismo é algo que nos marca, que nos fere, que é uma coisa que vem e que subordina uma relação de poder. Brancos acima e negros e indígenas, indígenas e negros. E aí, como é que a sociedade pode contribuir para que povos tradicionais de terreiro venham a ter a sua crença, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de culto respeitada? Aí se abrir para o diálogo, sabe? Se abrir para ouvir, buscar informação, porque quando a gente parte de um pressuposto que a gente já sabe de tudo, aí a gente se fecha para o mundo. Quando a gente acha que só o nosso é verdadeiro, é real, a gente não abre os olhos para ver a diversidade que está ao nosso lado. Certo, Carol. Agora estamos nos direcionando ao final da nossa conversa e desde já deixo aqui o agradecimento em nome das 9000 pela oportunidade de estarmos desmistificando, né, muitos pensamentos enraizados da nossa cultura que acabam interferindo na liberdade de outras pessoas da manifestação de suas crenças. E como você falou, né, que a principal arma para o combate desse preconceito é a sabedoria, o conhecimento, eu peço a você algumas indicações para que o nosso público ouvinte possa pesquisar em casa e tudo mais para poder ser um agente modificador do seu meio, né, em relação a isso. Então, conversei muito com vocês aqui. A tradição candomblé, da jurema, é uma tradição que ela é passada através da oralidade, né? A gente tem aí na internet disponível alguns livros, muitos livros de Pierre Verger, de Caribé, que vem falar sobre candomblé, né? São escritores homens e brancos. Mas para a gente pensar pensando em mulheres negras, né, que tratam sobre essa temática, que o candomblé, os orixás atravessam seus estudos, eu poderia indicar aqui Wanda Machado, que é uma ebome, Oxum, uma intelectual negra, ela está viva e atuante, professora. Ela escreve, tem um livro dela que é muito bonito, que é Prosa de Nagô.
Ela fala sobre a experiência dela, a experiência de uma escola no terreiro, né? Projeto Ireaió. Então, esse livro ele conta um pouco a história da escola construída lá no terreiro Popó-Funjá, lá na Bahia, em Salvador, né? Que é um projeto que tem disponível vídeos no YouTube falando sobre isso. E é interessante porque pensar sobre os saberes ancestrais dos povos negros, os saberes ancestrais passados no candomblé, como eu já disse em algum momento, que a nossa vida ela é permeada por esses saberes, né? Então, você vai ler nesse livro, Casa de Nagô, experiências da Wanda Machado, com os Zé Gomes lá na construção de uma escola dentro de um terreiro. É uma experiência riquíssima. E dentro desse livro ela vai contando sobre os orixás, sobre como, junto com as crianças, eles criaram projetos para recontar a história dos orixás, trazendo para a sua vivência, seu cotidiano, né? E aí a Wanda Machado, para quem é mais ligado à educação, é uma referência. Outra referência seria a Carla Cotirene, e ela é bastante conhecida, né, que também é de Oxum, Baiana, de Salvador, e ela escreve aquele livro da coleção Femininas Plurais, né, que é um dos livros que ela o que é interseccionalidade é muito interessante, porque ela vem pensar em interseccionalidade, que é a relação entre raça, gênero, classe social, baseada na encruzilhada, né, ela utiliza Exu como encruzilhada de saberes para pensar esses conhecimentos. Então, são mulheres que na sua escrita passa a sabedoria ancestral que a gente vem vivenciando através do candomblé. E eu falei da Wanda Machado, a Carla Cotirene, a Catiúcia Ribeiro também, que também é candomblessista, é mulherista africana, que ela vem falar mais sobre a filosofia africana, e tem textos muito bonitos, muito fortes, né, para a gente pensar um pouco sobre essa ancestralidade negra, ancestralidade em pessoas negras em diáspora. E para finalizar, eu indicaria quem gosta muito de Instagram, né, e aí a Suede Quinté, a Sueli Quinté. A Sueli Quinté é a mãe da Suede Quinté. A Suede Quinté, que é no Instagram dela, né? Ela traz alguns ensinamentos, dialoga um pouco sobre candomblé, sobre os saberes ancestrais na sua página. Acho que são boas alternativas. E buscar estar se informando. No YouTube tem um monte de documentário. Mas lembrando que assistir, ler, não mais uma fonte de conhecimento. Você abrir a sua percepção sobre as coisas. Mas dentro de uma tradição como o candomblé, a jurema, a vivência é que faz com que a gente sinta isso no corpo, né? Eu estou aqui dialogando com vocês, já me encaminhando para o final, agradecendo, né? Pedindo Gol, Juba, os meus respeitos, agradecendo por esse momento de troca, pedindo aí desculpa por qualquer coisa, né? Meus respeitos. Mas lembrando que tudo aquilo que eu estou compartilhando aqui, eu recebi dentro de mim através de uma troca onde eu estava, a minha vivência dentro de um terreiro. Vivenciar a religião é um fundamento do nosso ser. Ser candomblessista, ser juremeiro, ser umbandista, é uma prática de vida, é ser, não é estar sendo. Né? Eu costumo dizer da infinidade de coisas que me compõem, ser filha de orixá, ser filha de Ossan, é a única certeza que eu tenho, é aquilo que realmente eu sou. É a ancestralidade que eu carrego, que a ancestralidade do meu orixá é algo que jamais deixará de ser dentro de mim. Tudo aquilo outro que eu estou mestranda, estou batuqueira, eu estou sendo. E aí o candomblé vem muito disso. Os saberes ancestrais vêm muito desse lugar da gente ser. Então, busquem, tá me ouvindo, nos ouvindo aqui, buscar abrir a mente,
diálogo, para enxergar a infinitude que tem na nossa frente, um horizonte de possibilidades, e buscar essas informações com respeito, tentar respeitar o outro, ter empatia do outro, com o outro, e saber que mais informações que a gente busca, que a gente lê em livros, em filmes, em revistas, em documentários, a gente está se informando. A verdade, ela é um ponto de vista. E a gente saber conversar, dialogar, e se tiver vontade, conhecer um terreiro com muito respeito a esse ambiente, muito respeito a essa história, muito respeito aos nossos ancestrais, que são vivos, e os ancestrais que já estão no Orum. Então, mais uma vez, muito agradecida. Desejo a todos uma semana maravilhosa. Todos os orixás possam nos guiar nesse tempo de pandemia. E Omolu mesmo, o Senhor da Palha, na sua dança, afaste todos os males de nós. Tenha de misericórdia da gente. Não deixe com que essa doença chegue até nós. O Pai Ossan mesmo, com suas folhas, traga a cura, né? Traga a cura que a gente tanto busca, né? A cura do nosso corpo, a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. Que a gente tenha saúde mental, física, emocional e tranquilidade do nosso coração. Muito agradecida. Eu que agradeço, Carol. E agora, chegamos ao fim. Eu quero dar uma palavrinha, que é falando, né, que voltamos agora de novo com as quartas militamos, e agora com mais força. E queria dizer que quem está até aqui, todos têm uma participação muito boa na construção do que é o Quartos Militamos. Então é isso, gente. Vamos ser agentes modificadores do meio, vamos tentar transformar esse mundo num mundo melhor. E se você escutou até aqui, vamos seguir a gente no YouTube. Estamos no YouTube agora, no Spotify, no Instagram. Todos os IGs são @59mil. Quer deixar aqui, Carol, também seu Instagram? E meu Instagram é @filhadafolha. Lá eu compartilho algumas coisinhas. Estou me familiarizando com essa rede social aí, principalmente em tempos de pandemia. E sempre que eu posso, escrevo algumas coisinhas lá nos textos, e aí falando um pouco sobre nossa ancestralidade e a vida mesmo. Isso. Agradecida. Certo, Carol. E é isso, gente. Até a próxima quarta. E vamos lá. Vamos militar.